melhor aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar, mas antes de assentar, dá aí um abraço na pessoa do seu lado. É bom estarmos juntos aqui celebrando ao Senhor por tudo que Ele é para nós. E você que está aí na sua casa também, no seu lugar de trabalho, Deus te abençoe. Você está aí cultuando conosco nesse tempo. Você não está assistindo ao culto, nenhum de nós aqui. O único que assiste é o próprio Deus. Nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, e é isso que a gente está fazendo. E é bom demais estar aqui. Mas antes da mensagem, eu quero de novo reforçar com você sobre o CDR. A gente, na próxima semana, tem a 14ª edição do CDR aqui na igreja. CDR significa choque de realidade. Milhares de jovens e adolescentes têm sido transformados em suas experiências durante um fim de semana. A galera vai chegar aqui na sexta-feira e vai ficar aqui com a gente até o domingo pela manhã. E ao longo desse tempo, jovens e adolescentes têm recebido do Senhor desafios, um toque do Espírito Santo. Então, quero primeiro pedir para você orar por isso. Ore por cada ministração. Mas também você que é pai de adolescente, de jovem até 20 anos, então, venha, envie seu filho. Envie seu filho. Se é alguma dificuldade financeira, fale com a gente vai dar um jeito. Mas não deixe seu filho de fora dessa oportunidade de receber de Deus, de receber do Senhor ao longo desses dias aqui. Não é? Então, você que pode aí também trabalhar, a gente precisa de homens para estarem ali fazendo a guarda, toda a proteção ali durante as noites especialmente, não é? Então, você que está aí, venha, dedique uma noite sua de trabalho, de turno, para estar aqui com a gente trabalhando no CDR a partir da próxima sexta-feira. Não é importante você participar, trabalhar, servir, vir e ser ministrado. Quem trabalha também é ministrado. Né? Então, você que está aí escalado para trabalhar, fica ligado no que o Espírito Santo de Deus vai falar a você e através de você. Também quero falar do privilégio que a nossa igreja tem de avançar na obra missionária no nosso estado. A irmã Luciana, fica em pé aí, Luciana. Irmã Luciana, membro da nossa igreja, trabalha capelania hospitalar, ela é missionária da nossa Convenção Batista Fluminense. E a nossa igreja, como a igreja mãe da Luciana, tem que abraçar, apoiar, orar por ela, se apresentar. Pode sentar, Luciana, assim, não só no trabalho aqui no Hospital Municipal, também ali no Hospital da Posse e tantas outras oportunidades que Deus tem nos dado de servir através da capelania hospitalar. Você quer somar esforços com esse ministério, se apresente para a Luciana e assim também seja aí um mantenedor, né? A gente está aí começando o PAN para sustentar a nossa missionária, membro da nossa igreja. É papel da nossa igreja apoiar o avanço missionário em todos os níveis, aqui na cidade, no nosso estado, no Brasil e pelo mundo, onde nós estamos realizando a obra missionária. Então, ore pela Luciana mais ainda. Se você já orava, se você não orava, comece a orar por ela, pelo Alair, né? O Alair é um grande, também missionário, não é? Porque o apoio que ele dá para a Luciana é incrível, né? Muito especial. Glórias a Deus pela sua vida, que apoia aí todo o tempo. Às vezes, 3 horas da manhã, ela está lá no hospital, precisa ir para o hospital, ele vai, leva, espera e volta, e é glórias a Deus por esse ministério de capelania hospitalar. Há um tempo atrás, foram abertas todas as unidades de saúde da nossa cidade para nós, para que ali pudéssemos servir, mas a nossa igreja sozinha não consegue. Então, a gente chamou as outras igrejas também para estarem junto conosco, né? Então, é reino de Deus. Então, se você ama esse trabalho, mas não sabe como fazer, procure a Luciana. E a gente tem a capacitação de capelania hospitalar, então, para cuidar não somente daqueles que estão internados, mas dos seus familiares também, no momento de desafio no seu coração. Bom, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia, o livro de Ezequiel, capítulo 37 de Ezequiel, para nessa noite falarmos sobre o tema restaurados, vivendo um tempo onde eu e você precisamos de restauração. Ezequiel foi um
filho de sacerdote, um sacerdote que Deus mudou a rota do seu ministério. Ezequiel, ele nasceu no ano de 622 antes de Cristo. A Bíblia diz que Ezequiel, ele era filho do sacerdote Buzi. E ele então nasceu como filho de sacerdote, então ele foi preparado para ser um sacerdote. Somente famílias ali de sacerdotes, somente de famílias de sacerdotes surgiam sacerdotes. E Ezequiel era um desses. Ele nasce, ele cresce, sendo preparado para ser um sacerdote. O sacerdote é aquele que ouve o povo e fala com Deus em nome do povo. Ele ouvia o povo e ele apresenta a Deus sacrifícios em nome do povo, conversa com Deus em nome do povo. E Ezequiel cresceu então sendo preparado. Interessante porque o nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus é a minha força. E na cultura judaica o nome tem uma importância muito grande. O nome define a história da pessoa. E o nome do seu pai, Buzi, significa desprezado, esquecido. E um sacerdote cujo nome significava desprezado, tem um filho e ele bota nesse filho o nome Deus é a minha força. Deus me fortalece. E assim então Ezequiel cresce sendo preparado para ser sacerdote do povo. Só que a história muda. E ali o povo é feito então, escravo. É levado para a Babilônia. Um primeiro grupo é levado, e depois outro grupo é levado, e nesse grupo aí estava ali o Ezequiel. Um sacerdote, um jovem, ele nascia e ele era preparado para ser sacerdote aos 25 anos de idade, conforme Números descreve lá no capítulo 8, esse jovem preparado para ser sacerdote é consagrado. E por mais 5 anos, ele vive ali uma preparação para que aos 30 anos ele iniciasse o seu ministério como sacerdote. E quando o sacerdote ali tinha ali um momento de consagração, ele recebia sangue na sua orelha, sangue no seu dedo, polegar direito e no seu dedão do pé direito. Por quê? Em primeiro lugar, no ouvido, na orelha, porque esse sacerdote, ele ia ouvir o clamor do povo e apresentar o clamor do povo a Deus. O sacerdote, em todo o tempo, com a sua mão, ele tocava em coisas santas. E ele então tinha ali a missão de apresentar o sacrifício a Deus pelo pecado do povo. O sacerdote, ele pisava no lugar santo, por isso sua orelha, dedo polegar direito e o dedão do pé direito eram então ungidos com sangue, para se lembrar que esse sacerdote era consagrado ao Senhor ali, consagrado. E esse sacerdote, ele tinha que aprender de tudo. Ele tinha que entender um pouco de veterinária, porque os animais eram consagrados e tinham que ser animais perfeitos, saudáveis e puros. Ele tinha que entender um pouco de medicina ali, porque era ele que declarava se o enfermo estava curado ou não. Tinha que entender ali dos tipos de lepras, 20 tipos diferentes de doença de pele. E ele olhava e dizia, lepra não é, está curado não está purificado ou não. Ele quem declarava tudo isso. Ele tinha que entender disso. Ele tinha que entender da lei, a lei de Deus, o livro, a Torá. Ele tinha que entender das leis civis, porque ele fazia julgamentos ali a causas apresentadas a ele. Então ele vivia uma vida toda de preparação para exercer o seu sacerdócio. E assim foi o Ezequiel. Mas no ano que esse indivíduo, ele completa 25 anos e é consagrado, ele é levado para o cativeiro. Ele vai para a Babilônia. E quando ele chega lá na Babilônia, passa o tempo ali, e quando a gente começa o livro de Ezequiel, ele diz lá no ano de 30,
30 da idade dele, era exatamente o ano em que ele deveria começar o seu ministério sacerdotal. Ezequiel está agora no exílio, e no exílio não tem templo, no exílio não tem sacrifício, no exílio não tem o exercício sacerdotal. E agora está ali esse jovem, que foi criado e preparado para ser sacerdote, e nesse momento que ele está num contexto onde ele não vai exercer o seu ministério sacerdotal, Deus muda a história do Ezequiel, e ele de sacerdote, que era aquele que ouvia o povo e falava com Deus, Deus muda e dá a ele, capítulo 1, 2 e 3, visões, e Ezequiel não é mais sacerdote, passa a ser profeta. Profeta, o sacerdote ouvia o povo e falava com Deus, o profeta ouve a Deus e fala com o povo. Deus mudou ali a vida e o ministério de Ezequiel naquele momento da sua vida. Ele olhou a situação do Ezequiel, um sacerdote sem templo, um sacerdote sem ministério, e diz: a partir de agora eu vou te dar visões, e você não será mais sacerdote, será profeta. Você vai me ouvir, vai ministrar ao povo. E assim Deus vai dando a Ezequiel visões para um povo que vivia uma situação sem esperança. Imagina o povo, escravo, humilhado, prisioneiro, sem possibilidade de ir a Jerusalém cultuar a Deus. Para a cultura judaica, o templo ocupa uma posição central no culto. Por isso que, mesmo quando o povo estava no exílio, 3 vezes ao ano, ele rumava para Jerusalém, para prestar culto a Deus no templo, o lugar central no culto judaico. No nosso culto cristão, o lugar é onde eu estou, porque eu presto culto a Deus 7 dias por semana, 24 horas por dia, onde eu estou. Onde você está, no seu lugar de trabalho, ou na sua casa, onde você estuda, no ônibus, no trânsito. Eu e você cultuamos a Deus em todo momento, não só aos domingos, quando nos reunimos aqui, porque o lugar central do nosso culto é Jesus Cristo. É Ele quem ocupa o lugar central. Ele está sentado no trono, Ele é rei, Ele reina e reinará eternamente. Ele é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Então não importa onde eu e você estivermos, ali é lugar de culto, ali é lugar de adorar ao Senhor. Mas não era o contexto do povo. O povo estava aqui escravo, naquele momento ali vivendo dor e não tendo esperança nenhuma, sabendo que a cidade estava destruída, sabendo que não havia a liberdade de culto ao Senhor. Naquele tempo, aquele povo vivia ali sem esperança nenhuma. E mesmo Ezequiel sem esperança. Como eu vou desempenhar o meu ministério se eu não tenho templo? Não tem nada aqui. Deus reverte a história desse homem, desse jovem, assim como Ele reverteu a minha história há 32 anos atrás, assim como Ele reverteu a história de muitos que estão aqui. Deus, Ele muda a trajetória da nossa vida para nos usar segundo a sua vontade e nos usar para a sua glória em todo momento. E é nesse contexto de um povo que estava escravizado que Ezequiel é levantado como profeta para pregar sobre restauração. E é nesse contexto que nós temos então o capítulo 37, mais um capítulo, aí então dessa visão que o Senhor dá a Ezequiel. 37 então, a partir do 1º versículo, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor.
e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Esse texto é um texto lindo, um texto que revela o Deus do impossível, o Deus que o apóstolo Paulo em Efésios 3:20 diz: ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, ele tem o poder de restaurar. Deus, ele tem o poder de nos dar uma chance de começar novamente. Deus, ele tem o poder de endireitar as nossas veredas, ou seja, endireitar o nosso caminho, tirar aquilo que não está bom, melhorar aquilo que está bom, que pode ficar melhor ainda. Deus, ele tem o poder de nos surpreender a cada dia, fazendo aquilo que nós não imaginamos. Mas, muitas vezes, nós estamos como o povo de Israel estava, sem esperança. Às vezes achamos que não há saída, que não tem resposta, que não tem solução. Às vezes as pessoas nos dizem isso: desiste, porque não tem jeito, para você não tem jeito, para sua família não tem jeito, para essa dependência que você tem, química, ou de pornografia, ou de qualquer outra coisa, de jogo, qualquer coisa que te domine, não tem jeito, você está perdido. Mas a palavra do Senhor nunca é de prisão. Ele veio para nos libertar. A Bíblia diz: se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ele veio para nos libertar, para nos dar nova vida. E é isso que eu e você cremos. O Senhor, ele nos dá a chance de começar de novo. Quando eu olho para esse povo vivendo essa situação, sem esperança nenhuma, até mesmo esse sacerdote transformado em profeta, a gente aprende algumas lições. A primeira delas, que para eu viver uma restauração de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor. Veja a situação de Ezequiel. Como eu disse, ele foi preparado a vida toda para ser sacerdote. Desde que nasceu. Você nasce lá sacerdotinho, vai crescendo, vai sendo levado ali para o templo, vai sendo preparado, e alguém dizendo: um dia você vai suceder seu pai, um dia você vai dar continuidade a esse ministério. E ele cresce nessa expectativa. E de repente, quando está chegando o tempo dele ser consagrado, vem um povo inimigo, poderoso, cruel, violento, e em guerra domina e leva esse povo cativo. Uma parte vai. Ezequiel foi contemporâneo de Daniel. Daniel e seus amigos foram na primeira leva, Ezequiel foi na segunda. E aí então, muitos daqueles que conviviam com Ezequiel são levados. E depois ele mesmo é levado, e no ano da sua consagração ao ministério, ele foi criado para ser sacerdote, agora não tinha mais como exercer seu ministério, não tinha esperança para ele. Mas de repente, aquele jovem ali, passa ali aqueles 5 anos, e ele chega aos 30 anos, o tempo de começar a exercer o seu ministério, e nada. E de repente Deus vira e diz assim: ô Ezequiel, vou te dar visões, vou mudar a sua vida.
Esse jovem tinha tudo para reclamar com Deus, ele tinha tudo para se rebelar naquele momento. Por que que isso tão diferente do que foi planejado para mim está acontecendo, Senhor? Porque tudo agora está contrário a todas as circunstâncias que eu sonhei, a tudo que eu tinha planejado para a minha vida. Esse jovem poderia usar o ímpeto da sua juventude para se rebelar contra Deus, mas quando Deus manda, Ezequiel obedece. No texto que nós lemos, Deus leva Ezequiel ali para aquele vale de ossos secos e diz: fale. E o texto diz que Ezequiel, ele fala assim no versículo 7 e depois também ali no versículo 10. Eu fiz exatamente como a ordem recebida. Ezequiel, ele obedeceu ao Senhor, ele obedeceu às ordens do Senhor. Podia questionar, mas naquele momento ele disse: eu fiz como Deus me mandou, eu profetizei conforme a ordem que eu recebi. Eu e você devemos obedecer ao Senhor, ainda que a ordem que Deus nos dê, humanamente falando, seja a mais louca, porque o Senhor, Ele sabe muito bem, Ele conhece o nosso futuro, nós não conhecemos o nosso futuro, e quando Deus manda, a gente tem que obedecer. A gente está indo para a 14ª edição do CDR, mas quando lá atrás, pastor Douglas trouxe tudo que ele tinha recebido de Deus sobre o CDR, e a gente transforma aqui a igreja em um ambiente completamente diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, parecia loucura. O quanto que eu ouvi, nós ouvimos, parecia loucura, mas era o que Deus estava mandando. Quando Deus manda, querido, e você tem certeza que é a voz de Deus ordenando, cumpra, obedeça. Ainda que alguns chamem você de louco, ainda que alguns não entendam o que você está escolhendo, porque que você está obedecendo, obedeça a ordem do Senhor. Não importa o que você esteja vivendo na sua vida, não importa o momento que você esteja vivendo na sua vida, se você está vivendo um momento muito diferente daquele que você planejou, entenda que Deus tem um propósito para isso, e se Ele está te trazendo para um momento diferente daquele plano teu, é porque o que Ele tem para você é muito melhor do que o que você planejou, porque Ele tem um entendimento completo. Então é melhor obedecer ao Senhor, é melhor seguir as ordens do Senhor, porque é nesse momento ali que você então experimenta o sobrenatural de Deus. Aqui tem um outro detalhe muito importante para a cultura daquele tempo. Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos, e era um vale de desonra. Na cultura daquele tempo, um morto recebia toda a honra. Havia todo um processo de um funeral para que aquela pessoa morta fosse então honrada. E uma coisa era que ele deveria ser sepultado, bem sepultado. Aqueles corpos, aqueles ossos jogados a céu aberto, significa que aquelas pessoas, elas foram desonradas. Elas não eram pessoas importantes, ou o seu inimigo as colocou ali para humilhá-las e não deu a elas o direito de um sepultamento digno e honrado. Então era um vale de ossos secos, de pessoas que estavam ali, que morreram em meio à vergonha, morreram em meio ao escândalo. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz, porque a morte de cruz era a morte mais vergonhosa daquele tempo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele foi humilhado para pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. E é nesse contexto de humilhação que Ezequiel é levado, para ver ali centenas e milhares de esqueletos de pessoas que morreram na desonra, na humilhação. Senhor, o que é isso, Senhor? Eu já estou aqui sem ministério, eu já estou aqui vivendo uma coisa diferente do que eu fui criado para viver, agora o Senhor me traz para esse vale de desonra. O que o Senhor está querendo com isso? Profetiza, Ezequiel. E ele obedeceu. E quando Ezequiel obedeceu então às ordens do Senhor, naquele momento ele viveu algo incrível, algo inesperado. Ninguém poderia acreditar que aqueles ossos muito secos, o que significava que aquelas pessoas haviam morrido há muito tempo, voltassem à vida. Quando eu e você escolhemos obedecer às ordens de Deus, nós experimentamos o sobrenatural de Deus na nossa vida.
Ele fazendo aquilo que a gente nem imaginava. E quando ele então profere as palavras conforme a ordem do Senhor, aquele barulho começa. Ele descreve, era um barulho de chocalho, era osso batendo em osso, era osso se juntando com osso. Imagina a cena, tu está parado num lugar, você está sozinho, Deus está ali, é a voz falando no teu coração. Aí você chega num lugar, um dia desse que estava lá, em uma das comunidades aqui, que a gente tem trabalho, e andando, de repente eu piso num lugar assim, quando eu afundo meu pé, tinha osso, e aí o pastor lá da comunidade, eu não, pastor, aqui é um cemitério, aqui a galera aqui, quem está devendo e não paga, é aqui, cava a própria cova, depois eles matam. Eu falei, rapaz, eu estou no cemitério aqui, pisei ali, a bota afundou no meio do osso. Mas imagina a cena, você está sozinho, e tem um vale cheio de ossos, de repente começa um barulho, aqueles ossos começam a se movimentar, e eles então se juntam e formam um esqueleto em pé. Ó, eu duvido que fica um, geral mete o pé, eu vou ficar aqui para quem no meio desse barulho? Mas Ezequiel ficou ali, sabe por quê? Ele não estava sozinho, a presença de Deus era marcante ali. A presença de Deus era tão marcante que ele ficou parado ali e ele viu não somente os ossos se juntando, ele viu aqueles ossos sendo cobertos por músculos, por tendões, e depois esses músculos cobertos por pele, e aqueles ossos então se transformaram em corpos, ainda sem vida, mas estavam ali. E quando Deus manda, agora dá ordem ao Espírito, aqueles corpos recebem vida e se transformam, conforme Ezequiel descreve, num grande exército, um exército enorme. Para experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, é necessário obedecer ao Senhor, é necessário buscar no Senhor o ânimo, o vigor para continuar vivendo. Porque Deus ele vai cuidar de nós em meio às lutas, em meio às circunstâncias difíceis, como eram as circunstâncias de Ezequiel, mas Deus cuidou, Deus cuida de mim, de você, creia nisso, obedeça ao Senhor, e Ele vai cuidar de mim, de você, Ele sempre cuida de nós, Ele prometeu nunca nos abandonar, jamais nos desamparar, mas Ele espera de mim, de você, obediência. Segundo lugar, quando nós buscamos essa restauração do Senhor, nós experimentamos o Deus restaurando a dignidade daqueles corpos ali. Como eu disse, eram pessoas que tinham sido mortas na desonra, mas agora Deus dá a eles ali uma oportunidade daqueles ossos secos se transformarem num grande exército. O corpo deles volta, e volta à vida àqueles que haviam sido mortos de maneira desonrosa. E então ali o Senhor pega aqueles corpos, aqueles ossos sem honra, jogados de qualquer forma por ali, e os restaura, faz crescer carne neles. Não serão mais fantasmas, não serão mais ossos desonrados, mas naquele momento ali, com aquele barulho que Ezequiel ouve, é quebrado um silêncio de morte, e eles voltam à vida, e uma vida agora segundo a vontade do Senhor. Às vezes isso está acontecendo na minha vida e na sua vida, áreas da nossa vida estão mortas, sem esperança, eram ossos já completamente separados uns dos outros, muito secos, mas Deus, com a sua palavra, com o seu poder sobrenatural, Ele trouxe vida. Assim, se você tem alguma coisa na sua vida que você está olhando dizendo, eu não tenho mais esperança, não tenho mais solução, se renda diante do Senhor, o Deus do impossível, o soberano, o altíssimo Deus, porque a última palavra sempre será do Senhor, se a minha vida e a sua vida estiverem submissas a Ele, entregues diante do Senhor. Naquele vale enorme ali de ossos, foi quebrado o silêncio da morte, e a vida voltou novamente ali. E aquele povo cativo, humilhado, desonrado como estava, recebe uma mensagem de esperança através daquele homem, um sacerdote transformado em profeta, Ezequiel. Deus ele tem o poder de restaurar. Deus ele tem poder de fazer de forma
diferente daquela que nós esperamos. Ele age de uma maneira. Deus mesmo poderia dar ordem àquele monte de ossos, mas ele diz: Ezequiel, vem aqui, eu quero usar você. E eu quero que o povo entenda que é você que eu quero usar, é você que vai falar, é você que vai me representar para levar essa mensagem de esperança a esse povo cativo. Deus promete levar esse povo de volta à sua terra. Passaram-se décadas até que aquilo se completasse, e se o povo voltasse para a sua terra. Mas Deus, quando promete, Ele cumpre. Não no nosso tempo, mas no tempo dEle, do jeito dEle. E é preciso então esperar o agir de Deus. A gente aprende que para viver essa restauração, em primeiro lugar, eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso crer e reconhecer que Deus, Ele restaura a nossa dignidade, como Ele restaurou a dignidade daqueles ossos que estavam sem honra naquele momento. Mas em terceiro lugar, eu e você temos que crer que Deus, Ele age de maneira completa na nossa vida. Aqueles corpos sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, não tinham vida. E é isso que o versículo 8 diz: eu olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Ezequiel usa uma palavra hebraica aqui, a palavra ruá. A palavra ruá, que significa que é a mesma palavra do Gênesis, mesma palavra usada quando Deus pega Adão, forma Adão do barro e sopra nas narinas de Adão ali o espírito da vida. É exatamente essa vida que Ezequiel diz: nesse momento eram apenas corpos, não havia vida neles, não havia o espírito vivificador neles, não havia ainda o espírito do Senhor. E aí então Deus diz: ordene agora o Espírito, esse Espírito de vida, esse Espírito ruá, para que esses corpos tenham vida, porque Deus, Ele faz uma obra completa. No Novo Testamento nós encontramos uma declaração que diz que o Senhor, Ele é fiel para completar a obra que Ele já começou em nós, e é assim. Deus, Ele completa a obra, Ele não faz e não para no meio do caminho. Jesus, Ele morreu naquela cruz para pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados, mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos deu vitória sobre a morte, Ele nos deu certeza de vida eterna. Ele não apenas ressuscitou, mas ressuscitou para reinar, e reinar eternamente. Ele está sentado no seu trono de glória agora, Ele governa o mundo, Ele governa a minha vida e a sua vida. E o mesmo Deus que usou Jesus e mandou ele, que Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus ressuscitou a filha do Jairo, o mesmo Jesus que foi ressuscitado ao terceiro dia, Ele vive hoje para ressuscitar na minha vida e na sua aquilo que parece que está morto, para nos dar esperança de começar de novo, de nos restaurar novamente. Esse Espírito vivificador está na minha vida. E o texto diz que esse espírito ruá, que dá vida, entrou naqueles corpos e deu vida àqueles corpos, e aqueles corpos se transformaram num grande exército. É uma mensagem de esperança para um povo que vivia na escravidão. É uma mensagem de esperança para mim e para você. Viver dessa maneira, não viver aceitando a humilhação, aceitando a escravidão do pecado, porque o pecado está aí tentando nos arrastar para longe da vontade de Deus. Mas quando eu e você olhamos para o Senhor, que nos dá essa vida e vida abundante, nós dizemos não para o pecado, nós resistimos ao pecado. Deus, ele fala com Ezequiel, dizendo: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E essa nação diz assim: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida assim, não tem mais esperança. Eu estou vivendo um dia após o outro, do jeito que der, até chegar a minha hora. Eu já desisti de lutar, eu acho que não tem mais solução. Deus está dizendo: ó, ainda que você seja como esse povo, dizendo que a esperança foi exterminada, que a esperança acabou, que ela desvaneceu-se completamente, Deus está dizendo para você: eu tenho nessa noite uma restauração para operar na sua vida.
Eu tenho nessa noite uma oportunidade de você começar de novo. Aquele povo, ele estava sem esperança, porque ele se afastou de Deus. E ali Isaías estava dizendo para aquele povo antes do cativeiro: vocês estão afastados do Senhor, não tem vida no culto que vocês prestam, é tudo coisa para os outros verem. E aquele povo não ouviu o profeta, foi para o cativeiro. E aí no cativeiro Deus levanta um outro profeta para dizer: tem esperança, vocês vão voltar para aquela terra, porque Deus, ele tem poder para nos restaurar, para tirar toda a maldição, transformar a maldição em bênção, transformar choro em alegria. Ele renova as nossas forças e transforma o enfraquecido em alguém forte. Mas isso acontece quando eu coloco a minha esperança no Senhor, quando eu ouço a voz do Senhor dizendo: filho, eu tenho ali para você sim, eu tenho planos para a sua vida, eu sou o Deus da restauração, que posso transformar todas as situações, as mais desesperadoras, para dar a você de novo uma chance de começar. Viver a restauração do Senhor é obedecer ao Senhor, é crer que Deus, ele restaura a dignidade. Quando as pessoas nos apontam dizendo: aquele ali não tem mais jeito não. Aquela mulher do fluxo de sangue, humilhada por todos, rejeitada por todos, quando alguém percebia que ela estava suja de sangue, gritava no meio da multidão: imunda. Ela era humilhada, e ela nem precisou que Jesus impusesse as mãos sobre ela. Ela se esticou e tocou na borda do manto do Senhor e foi curada, porque ela tinha fé. E a sua situação sem esperança foi restaurada. Deus age de maneira completa. Em quarto lugar, com esse texto a gente aprende que Deus, ele nos liberta e abre uma porta para a nova vida. Versículo 12 diz assim, o texto da palavra de Deus: por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Eu porei sobre vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Ele fala e cumpre. O Senhor, ele nos liberta, e ele abriu ali a porta dos túmulos. Aquele povo estava com a esperança morta, mas o Senhor moveu a pedra do túmulo e deu para eles a chance de uma nova vida. Aquele povo estava aprisionado, estava vivendo a humilhação, estava vivendo a vergonha. Era um povo enfraquecido e ali oprimido pelo exército babilônio. Era um povo que estava desonrado, não tinha sua terra, não tinha um templo para cultuar a Deus, não tinha liberdade para adorar ao Senhor, não tinha liberdade para orar diante do Senhor. Era um povo que estava vivendo desonrado ali, estava sem esperança, como o texto diz, estava sem uma perspectiva. Mas esse povo então estava morto, vivendo, mas mortos. Esse povo vive a restauração. Deus diz: eu abro a porta desses túmulos para vocês saírem daí para uma nova vida, e vocês vão voltar para a sua terra, vocês vão dominar aquela terra, vocês vão saber que eu sou Deus. Querido, Deus, ele quer fazer tudo novo na nossa vida. Ele quer trazer paz para o nosso coração, ele quer trazer uma alegria que não depende das circunstâncias, ele quer trazer o consolo para o nosso coração. Ele está pronto para trazer e nos dar sabedoria, força para perseverar. O Senhor, ele nos liberta daquilo que nos oprime, daquilo que nos impede de viver para Ele. Ele quebra cadeias e nos dá a alegria de novo. O Senhor, ele nos ensina ali a viver novamente a felicidade nele, a alegria nele, uma alegria perfeita no Senhor. Ele tem tudo isso disponível para aqueles que olham e reconhecem: eu sou Deus, eu falo e faço, eu prometo e cumpro. Deus, ele está aqui. O mesmo Deus que fez isso com Ezequiel naquele momento, ele está presente aqui agora nesse lugar. Ele é Deus onipresente, ele está aqui, mas ele também está aí no seu lar. E a gente tem agora 53 lares abertos participando, ouvindo essa mensagem. Você que está me ouvindo pela internet, Deus está aí com você, porque Ele é Deus onipresente.
E Ele está aí na sua casa, no seu lugar de trabalho agora, e aqui nesse lugar, para nos dar uma esperança, para dizer que Ele tem restauração para a nossa vida. Ele está pronto para receber a nossa vida na sua mão de poder e glória, para nos cuidar, para nos fortalecer, para nos restaurar, para nos curar das feridas da alma. Esse é o nosso Deus. Mas para terminar, viver essa restauração é passar por um processo de Deus. Não é de uma hora para outra, tem todo um processo. Aqui Ezequiel, ele profetiza, e a gente vê um processo que acontece ali. O primeiro passo desse processo é o barulho. O texto diz que era um barulho de chocalho, eram os ossos procurando uns aos outros para se compor e recompor novamente. Quando a gente começa por uma restauração, Deus começa a mexer, e Ele tira as coisas do lugar errado e coloca no lugar certo. Ele conhece o quebra-cabeça da nossa vida, a gente não. E Ele sabe muito bem que peças precisam ser movidas de um lugar para outro. Deus, Ele tem um processo. Às vezes você está feliz com o que você está vivendo, e Deus tira alguma coisa dali, você diz, mas por que, Senhor? Estava tão bom desse jeito, o quebra-cabeça da minha vida estava tão montadinho, direitinho, como é que só bagunça tudo isso? Não é que Deus está bagunçando, não, Ele está organizando, porque na visão de Deus, Ele organiza com o seu propósito eterno. E sabe, quando a gente crê e depende do Senhor, e passa-se o tempo, a gente olha para trás e vê e diz, verdade, Senhor, o Senhor, eu fiz uma bagunça, e achei que era uma bagunça arrumada, o Senhor desorganizou tudo e arrumou de novo, e o que o Senhor fez é muito melhor do que o que eu estava fazendo, né, Rosane? É assim, mas é um processo onde há um movimento, há uma transformação, o Senhor tira de um lugar e bota no outro, e vai fazendo assim, mas creia que esse processo é Deus que está fazendo, porque Ele tem um plano. E aí, então, começa o barulho, depois começa o ajuntamento, os ossos estavam espalhados em um lugar e em outro ali, e eles vão se juntando, mas ainda não tinha vida, ainda não tinha fôlego, então tem esse ajuntamento, e depois Deus começa a dar forma a tudo aquilo. Eram ossos separados e espalhados num vale enorme, eles se juntam novamente, formam os esqueletos. Esses esqueletos começam a ser cobertos por músculos, por tendões, e por carne, e por pele, mas ainda não tinha vida ali. Aí, esses músculos sobre os ossos recebem uma camada de pele, é uma aparência, mas ainda não tinha vida. E às vezes a gente olha para a aparência de algumas coisas, e a aparência nos leva a achar que está tudo muito bom, mas lá dentro está tudo morto. Eram assim esses corpos, eles já estavam ali montados, os ossos já tinham feito todo um barulho, já tinham sido reajuntados, eles foram montados novamente, vieram músculos e carne, veio a pele também ali, mas ainda não estava bom, porque não tinha ali dentro o Espírito de Deus, não estava completo. Mas quando eu me rendo, após o barulho, o ajuntamento dos ossos, os músculos e a pele, aí vem o Espírito, e aí vem a vida, vem a rendição e vem a redenção. Aí entra o Espírito do Senhor, e o Espírito nos renova o vigor, o Espírito nos dá vida. E o Senhor Jesus diz que Ele veio para nos dar vida, e vida abundante. E aquele vale de ossos mortos, destruídos, que tiveram a sua alegria roubada pelo inimigo, experimentaram a restauração e a vida. O mesmo Deus que operou isso está aqui para operar isso na minha vida e na sua vida. Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus que nos dá a chance de começar de novo. Esse Espírito vivificador, que traz alegria, que traz esperança,
que faz os nossos olhos brilharem novamente numa expectativa de um futuro, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Ele transforma as trevas em luz, Ele transforma o cativo em liberto, Ele transforma aquele entristecido em alguém feliz e alegre, Ele traz alegria em meio às cinzas e choro, porque Ele é o que enxuga as nossas lágrimas, é Ele que renova as nossas forças, é o Espírito de Deus. Deus diz: ô Ezequiel, profetiza, e o Espírito vai entrar nesses corpos que estão mortos agora, e haverá vida. E não importou como aqueles corpos estavam ali, houve vida. Não importa como você está aqui agora. A gente está em meio ao Setembro Amarelo, lembrando as pessoas que estão vivendo tempos de depressão, tempos de tristeza, de falta de esperança, que sim, tem um Deus de esperança, tem um Deus que cura, tem um Deus que renova, e Ele não faz apenas as coisas por fora. Aqueles corpos não ficaram apenas com uma pele esticadinha, eles receberam o Espírito, porque a obra de Deus, a obra que Deus faz, não é uma obra de aparências, é uma obra lá de dentro para fora. Não são apenas barulhos, é um mover sobrenatural de Deus. Não é apenas uma agitação, é o agir sobrenatural de Deus restaurando. Mas para isso é necessário que eu reconheça: Tu és Deus, Deus que me dá livramentos, Deus que me dá uma chance de começar, Deus que tem esperança para mim, Deus que tem uma palavra, e não é a palavra desista, porque Deus, Ele nunca desistiu, Ele nunca desistiu de nenhum de nós, e sabe, Ele nunca vai desistir de nós. Deus, Ele está pronto para abrir uma pedra que está te impedindo de viver um futuro, que está te impedindo de viver a sua vontade. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas se você que me ouve aqui, ou em um dos outros lares que estão abertos agora, você está vivendo sem esperança, eu quero dizer para você: há esperança em Jesus Cristo. Se você acha que chegou ao fim do seu casamento, da sua família, não tem mais saída, eu quero dizer para você que tem uma saída sim, e é Jesus Cristo o único caminho. Você vive derramando lágrimas e lágrimas, não tem respostas no seu coração. As respostas estão em Jesus, e Ele vai enxugar as lágrimas dos seus olhos, Ele vai te dar forças, Ele vai responder as questões do seu coração. Ezequiel, aquele jovem, ele estava sem um propósito para a sua vida. Ele foi criado para ser sacerdote, ele estava ali sem nenhum propósito. Acabou, eu não vou exercer meu ministério. E Deus disse: não, Ezequiel, não é um ponto final que está aí, eu estou colocando uma vírgula para mudar a sua vida e te dar a chance de viver agora, não na perspectiva de um sacerdote como você foi criado, mas do jeito que eu quero te usar, como um profeta agora. Ezequiel, acabou o choro. Todo o tempo que passou, que parecia que você não tinha utilidade nenhuma, eu quero dizer para você: você tem utilidade sim, eu vou te usar. E ele foi um homem usado por Deus. Deus restaurou o sentido da vida do Ezequiel. Deus restaurou o sentido da vida de todo aquele povo de Israel. Ele está aqui para restaurar o sentido da sua vida, se você acha que não tem propósito nenhum. Assim como Deus usou um processo ali, Deus quer começar hoje um processo na sua vida. E o primeiro passo para esse processo começar é você voltar-se para Deus e dizer: eu quero, Senhor, eu quero começar esse processo. Eu quero que o Senhor comece a mexer nesse quebra-cabeça da minha vida, porque eu fiz uma bagunça, e quando eu olhei, parece que as peças estavam encaixadas, mas não estão. Então toma minha vida, Senhor, e faz como o Senhor fez com aqueles ossos. Tira da onde estão e encaixa do teu jeito, porque é o Senhor que sabe o que é melhor para mim. Feche seus olhos aí, talvez nessa noite você queira pedir ao Senhor isso: Senhor, toma esse quebra-cabeça da minha vida, que está meio sem sentido, Senhor, e monta segundo a tua vontade. Eu rendo a minha vida a Ti. Começa comigo, Senhor. Começa a fazer isso na minha vida.
Talvez você nessa noite queira dizer isso para o Senhor. Ele está aqui pronto. Não importa quem seja você. Talvez alguém que nasceu no seio da igreja, cresceu no seio da igreja, mas hoje Deus está dizendo: Ei, eu quero dar um propósito novo para a sua vida. E se Deus está te chamando, obedeça como Ezequiel obedeceu. E diga para o Senhor: eis aqui a minha vida. Toma minha vida em tuas mãos. Restaura. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Nós vamos cantar uma canção. E se nessa noite você deseja dizer para o Senhor: eis aqui a minha vida, Senhor, restaura. Parece que está tudo morto, mas eu quero experimentar essa vida abundante do Senhor. Você vai sair do seu lugar e vir aqui. Talvez você nessa noite queira pela primeira vez entregar a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, toma minha vida em tuas mãos, dá sentido à minha vida. Talvez nessa noite você queira dizer: Senhor, eu quero voltar até essa intimidade com o Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. Senhor, eu quero dar mais um passo na minha vida contigo, eu quero pedir o meu batismo, eu quero me comprometer com o Senhor. Se Deus está te chamando nessa noite, vem aqui à frente, quero orar por você. Enquanto nós estivermos cantando, pode sair do seu lugar e vir e buscar essa restauração no Senhor. Posso dizer
Talvez você nessa noite queira pedir: Senhor, traga vida à minha casa. Talvez um casal nessa noite dizendo: Senhor, dá mais fôlego para o nosso lar, transforma a nossa história. Talvez um jovem nessa noite dizendo: Senhor, eu quero vida e vida abundante, eu quero experimentar algo especial. Não significa que está ruim, mas que o Senhor pode melhorar. Senhor, bota no lugar aquilo que não está bom na minha vida. Se você nessa noite quer pedir isso, se juntar ao João que já está aqui, saia do seu lugar e venha dizendo: Senhor, toma a minha vida, restaura, Senhor, me ajuda a começar de novo, me ajuda a começar de novo. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu quero ser usado por Ti, o Senhor me deu talentos, o Senhor me deu dons, Senhor, e eu tenho deixado esses talentos e dons enterrados, Senhor, mas a partir de hoje, Senhor, traga vida a esses dons, para que eles frutifiquem para a Tua glória. Eu não quero mais viver sem esperança, Senhor, mas eu quero viver frutificando para Ti. Traga vida, Senhor. Você quer pedir isso para o Senhor? Sai do seu lugar e venha. Eu profetizo sobre Ti a vida. Receba sobre Ti a vida. A vida de Deus está disponível para você nessa noite. Eu acho que você dizer: aqui está a minha vida, Senhor. Eu profetizo sobre Ti a vida. Receba sobre Ti a vida. Vida de Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Bendito Deus, nosso Pai, nós Te louvamos porque o Senhor é o Deus da vida e da vida abundante, o único que nos dá um novo propósito para viver, que transforma as nossas histórias, que restaura a nossa esperança e nos leva a viver de uma outra forma, caminhando segundo a Tua vontade. Bendito Deus, nosso Pai, Tu és Deus onisciente. O Senhor sabe o que cada um traz a Ti agora, nesse momento, Deus. Oh Deus bendito, o Senhor é Deus onipotente. Nenhuma luta, nenhum desafio pode superar o Teu poder e a Tua graça. Por isso, Senhor Deus, toma as vidas que à frente estão aqui agora, se colocando diante de Ti, dizendo: aqui está a minha vida, Senhor, faça tudo novo, remonta o quebra-cabeça da minha vida, coloca tudo em ordem, me dá vida e vida abundante.
Ó Deus, outras pessoas em seus lugares estão fazendo o mesmo clamor. Talvez muitas outras também em seus lares agora. Ó Deus, Tu és Deus onipresente, o Senhor está aqui. O Senhor também está em todos os lugares que o Senhor deseja estar. O Senhor estará conosco por onde formos, ao sairmos daqui. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, acolha as nossas vidas em Teus braços de amor. Renova as nossas forças. Dá-nos discernimento, Senhor. Restaura a alegria de viver para Ti. Ajuda-nos e dá-nos corações obedientes à Tua voz, crendo que o Senhor faz uma obra completa em nossas vidas, que o Senhor quebra todas as cadeias, que o Senhor derruba todas as muralhas que nos impedem de viver a Tua vontade. Ó Senhor, estenda a Tua mão sobre nós, e que de hoje em diante a nossa jornada seja diferente diante de Ti. Realiza a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Muda o rumo da nossa vida, para que vivamos o que o Senhor deseja, para que façamos o que o Senhor deseja. Ó Senhor, Tu governas do universo, e nós Te pedimos, governe as nossas vidas. Nós, Senhor, reconhecemos a Tua autoridade sobre nós, e colocamos, ó Deus, o trono do nosso coração à Tua disposição, para que o Senhor se assente e reine em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Restaura, ó Deus, a nossa alegria em Ti. Enche-nos do Teu Espírito Santo e usa-nos para a glória do Teu nome. O Senhor é Deus onisciente, o Senhor sabe quem está aqui e ainda enfrenta lutas, talvez cansado e sem esperança, mas que essa pessoa ainda hoje decida entregar tudo a Ti e experimentar o alívio que o Senhor nos dá. Obrigado por estarmos aqui. Ó Deus, nos abençoa nessa semana que começa hoje. Por onde formos ao longo desta semana, Pai, que o Senhor nos use para a glória do Teu nome. Ó Deus, abençoa o CDR que vai começar na sexta-feira. Ó Deus, que jovens e adolescentes sejam tocados pelo Teu Espírito, transformados pelo Senhor. Usa-nos com o Teu poder, usa-nos para a Tua glória. É o que nós Te pedimos nesta noite, Senhor, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana. Dá um abraço no irmão que está perto de você. Você que veio à frente, a gente quer anotar, quer falar com você um pouquinho na sala de aconselhamento. Que Deus nos abençoe, nos use para a sua glória.